Fala galerinha, professor Nathan Gama, professor de matemática aqui com esse projeto de matemática no Enem, né, o Diário do Nordeste no Enem. Então nós vamos agora para o nosso segundo momento, que seria da Matemática 2. Nathan, o que é importante da Matemática 2, a parte de geometria, né? O que isso é importante na prova do Enem? Quais são os tópicos mais importantes que a gente tem na nossa prova? Pessoal, vou começar aqui com o primeiro tópico chamado de áreas, tudo bem? Então vamos aqui, ó. Esse tópico de áreas é um dos mais importantes, né, ó, áreas. Por quê? Porque ele envolve aquelas questões contextualizadas que todos nós sabemos, que ele coloca aquelas situações de terreno. Um terreno tem um formato retangular, um terreno tem um formato, uma praça circular, enfim, eles adoram colocar esse tipo de questão na tua prova. Então, Nathan, o que é importante a gente saber? As fórmulas. E eu diria que daquelas fórmulas que nós temos, né, que são várias, que você também já sabe, daquelas fórmulas que nós temos, eu tenho aquelas principais, que são quais? O retângulo, beleza? Retângulo, que seria, vou fazer aqui, né, ó, retângulo, que eu vou chamar aqui o comprimento de A e a largura aqui, ó, de B, tá bom? Então, o retângulo é uma das figuras geométricas que mais tem na prova no Enem, tá bom? O retângulo, Nathan, quando eu olho para o retângulo, ele pede a área, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar comprimento vezes largura, ou seja, base vezes altura, né, que todo mundo sabe, ó, a área vai ser base vezes altura. Uma coisa importante a falar sobre essas medidas é que elas têm que estar com a mesma unidade de medida. Como assim, Nathan? Esse Azinho aqui que eu estou colocando, normalmente ele é colocado ou em metro ou ele é colocado em centímetros, né? Então lembra, se esse aqui tiver em metros, esse aqui também tem que estar em metros, tudo bem? Então, sempre com a mesma unidade. Nathan, se um tiver em centímetro e outro tiver em metros, eu não posso multiplicar eles. Só posso multiplicar se eles estiverem com a mesma unidade, tudo bem? Então, ó, metro e metro, centímetro, centímetro. Já eu pego e coloco para vocês a tabelinha que é importante você saber, né, na hora de transformar essas medidas. Então, ó, retângulo, importantíssimo. Próximo, quadrado. Nathan, se eu tiver um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, já que ele possui todos os lados iguais, então eu tenho que esse aqui, ó, vale L. E esse aqui também vale L, né, ó, porque todos os seus ladinhos, né, ó, todos os seus lados, eles são iguais. Portanto, como ele é um quadrilátero, a sua área seria, né, no caso, L ao quadrado, né, ó, que é justamente a base vezes a altura. Importante você saber essas formulazinhas, porque eles são os que têm mais frequência de cair na tua prova. O próximo, pessoal, a próxima figura geométrica que eu coloco aqui, atenção especial, seria o círculo, tá bom? O círculo, né, ó, o círculo, todo círculo possui raio, portanto, se possui raio, tem uma coisa que nós chamamos de diâmetro. O que é o diâmetro, Nathan? É você completar aqui, ó, o restante, ó. Se eu tenho aqui outro raio, né, então dois raios formam o diâmetro, tudo bem? Então, ó, nesse círculo, quando eu falo de área, né, eu sempre estou me referindo, pessoal, quando falo de área, à área interna, né? Ó, a parte interna que existe naquela figura geométrica. Então, se eu quero saber qual é a área do círculo, é como se eu quisesse saber isso aqui, ó, a parte interna. Então, a fórmula da área do círculo é o quê? A fórmula da área do círculo, pessoal, seria área igual a π vezes r ao quadrado. Nathan, esse π que está aqui, ele é quanto? O que eu vou usar? Porque eu já escutei que tem questões que pedem para a gente utilizar π igual a 3,14, π igual a 3, enfim, pessoal, no Enem ele coloca para você. Ou ele vai dizer lá que é 3, 3,14, ou então ele vai dizer que não é nem para você usar, tá bom? Então esse π aqui, normalmente você vai ter noção na hora da leitura da tua questão, beleza? Então aqui, né, ó, retângulo, quadrado e círculo. Pessoal, outra figura muito importante para você também saber é em direção ao meu trapézio. Vamos aqui colocar, ó, trapézio. Aqui o trapézio, que seria mais um quadrilátero. Se esse trapézio está aqui, pessoal, você está visualizando comigo que ele possui essa base maior e essa base menor. Portanto, a sua fórmula vai ser quem, ó? Base maior, base menor, vezes a altura e dividido por 2. Nathan, transcreve, bora lá, ó. Base maior,
base menor vezes a altura dividido para 2. Essa é a fórmula do trapézio. Muita atenção aqui, pessoal, porque tem questões que nós já vimos no Enem em que ele dá essa medidazinha aqui, ó. E essa medida tem alunos que confundem achando que é a altura. Não, não é a altura. Isso aqui, pessoal, seria justamente, ó, a minha hipotenusa, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? Então, provavelmente, se ele me dá esse lado aqui, ó, essa medida aqui, provavelmente ele quer que você descubra, através de Pitágoras, quem é a altura, para depois você substituir aqui e resolver a questãozinha de área. Tudo bem? Então, círculo, trapézio. Natan, essas 4 que você colocou são importantes? Importantíssimas. Mas nos últimos anos tem outra fórmula que tem aparecido aos pouquinhos que é chamado de área da coroa, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. É um círculo, só que dentro desse círculo possui outro círculo, um círculo menor. E aí ele pede normalmente qual é a área dessa partezinha aqui, ó. É a coroa circular, beleza? Ó, coroa circular. Então ele pede mais ou menos assim, calcule essa área que está aqui pintada, né? E normalmente ele não vai falar, calcule a área da coroa circular, não. Normalmente ele coloca assim, calcule a área e joga a contextualização da questão. Que normalmente isso aqui pode ser uma pista que fica ao redor de uma praça, pode ser um jardim que fica em volta de um chafariz, por exemplo. Então tem muito isso. Então como é que eu utilizo para calcular a área desse carinha aqui, ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Você percebe que aqui eu tenho, ó, um raio menor, né, que é do círculo menor, e eu tenho aqui, ó, um círculo maior, né, que é um Rzão. Vou botar aqui, ó, um raiozão, que é justamente do maior. Portanto, a área dessa coroa circular é justamente, ó, o maior menos o menor. Natan, por que é ao quadrado? Tá aqui, ó. Se é o círculo normal, sempre é quadrado. Então, ó, tem que também estar ao quadrado. Maior menos o menor. Então, pessoal, nesse primeiro momento, nós vimos aqui exatamente como é que a gente faz áreas de figuras planas. Essas daqui são as principais que eu enumero para você revisar próximo à tua prova, beleza? Outro tópico necessário, importante, pessoal, é que eu falei bem aqui assim a respeito das unidades de medida, né, que nós temos no comprimento. Nós vimos aqui que eu coloquei, ó, que tem que estar em metro, tem que estar em metro. Natan, mas se, por exemplo, eu tiver um em metro e outro tiver em centímetro, como é que eu faço essa mudança, né, de medidas, né? Como é que eu coloco essas medidas e organizo entre elas? Pessoal, seguinte, ó, vou até colocar aqui, ó, as unidades de medida do comprimento é formado por essa tabelinha que eu estou fazendo aqui, beleza? Ó, tá aqui para vocês visualizarem, tá bom? Então nós temos, ó, no centro nós temos o metro, que é a unidade padrão do comprimento, e à direita dele nós temos 3 elementos, e à esquerda dele também tem o 3 medidas, né? 3 unidades de medida. Ó, para você nunca mais esquecer, ó, metro no meio, isso aqui é mais comum, né? Natan, para a direita, é só você contar, ó, 10, 100 e 1000. Decímetro, centímetro, milímetro. Então, cada vez que você tiver que movimentar para a direita, você vai multiplicar por 10. Aqui é vezes 10, aqui é vezes 10 e aqui é vezes 10. Se precisar 2 vezes, vira 100. Se precisar 3 vezes, você multiplica por 1000. Então, movimentos entre transformações para a direita, isso também equivale lá do quilômetro, tá bom? Quilômetro indo para a direita, você tem que multiplicar por 10. Natan, mas se eu tiver que voltar, ou seja, diminuir, digamos assim, se você tiver que diminuir, pessoal, todo movimento que eu faço para a esquerda sempre vai ser uma divisão por 10, tá bom? Então, voltando, seria dividir por 10. Então, se você tiver alguma medida que está em metro e a outra está em centímetro, então eu tenho aqui um em metro e um em centímetro. Ou eu transfiro de metro para centímetro e tudo fica em centímetro, ou então eu levo esse centímetro lá para metro e tudo vai ficar em metro, tá bom? E aí você escolhe se prefere multiplicar ou se prefere dividir. Fica logo a dica para vocês que é muito melhor a gente multiplicar do que dividir, né? Então é muito melhor a gente sair de algo que está em metro e levar lá para os submúltiplos, né? Ó, menores, né? As unidades menores, do que você fazer o caminho inverso, tudo bem? Então, ó,
Áreas, importantíssimo para a tua prova. Vamos agora para o nosso segundo tópico? O nosso segundo tópico, pessoal, em relação à geometria, seria a parte de volume, tá bom? Volume é a parte de geometria espacial. Deixa eu colocar aqui para vocês. Falamos sobre áreas, que tem muito a ver agora com esse segundo tópico, que é justamente sobre volumes. A gente precisa saber áreas para constituir os volumes. E nós vamos colocar aqui para vocês volumes. Quais são os sólidos que necessitam a gente ter uma atenção especial para eles? Vamos lá. Primeiro sólido. Pessoal, quando a gente fala de volume, eu falo de sólidos em 3D mesmo, né? Os sólidos geométricos que estão em 3D. Dos principais que nós temos, eu coloco um foco em relação a 3, tudo bem? 3. O primeiro, o cubo. Bora lá comigo, ó. Vamos desenhar aqui o cubo, figura em 3D. Tá bom? Aqui o cubo, para vocês visualizarem, né? Ó, o cubo, ele é formado por quadrados. Então, quantos quadradinhos? 6 quadrados, né? Ó, vou até colocar aqui a parte interna dele, né? Ó, para vocês visualizarem aí também, ó. Então tá aqui, ó. O nosso cubo ele tem 6 quadrados. E como ele é formado por quadrados, então todas as arestas são iguais. Ou seja, comprimento, largura e altura, tudo tem o mesmo tamanho que eu estou representando aí por Azinho. A. Então, pessoal, o que nós temos? Se eu tiver uma questão que pedir, calcule o volume de um cubo. Calcule o volume de um cubo. O que tu vai fazer? Tu vai multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. A vezes A seria, no caso, A ao cubo, né? Ó, seria aí A ao cubo. Detalhe, aqui ó, a base é um quadrado também, né? Ó, então, ó, A vezes A é a área do quadrado vezes a altura, beleza? Então, A ao cubo seria aí a minha fórmula do volume desse carinha que tá aí para vocês nesse exato momento. Outro sólido importante depois do cubo seria o cilindro, tá bom? Eu coloco ele porque ele tem o costume de aparecer bastante nas provas. Então, bora aqui colocar ele, ó. O meu cilindro seria dessa forma aqui, ó. Meu cilindro seria esse sólido que você está visualizando aqui comigo. Natan, a base é um círculo, tá vendo, ó? A base é um círculo. E se tem círculo, nós vimos anteriormente que todo círculo tem raio, né? Ó, então, essa distância do centro até uma das bordas, né? Nós chamamos de raio. Essa partezinha aqui é justamente a minha altura, tudo bem? E aí eu pergunto, Natan, como é que faz para eu calcular o volume desse cilindro? Pessoal, quando eu fiz aqui o cubo, eu fiz o quê? Área da base, que era o quadrado, vezes a altura. Aqui é a mesma coisa. No meu cilindro, ele possui, ó, 2 bases. São 2 círculos. Então, também vai ser, ó, área da base vezes a altura. Por isso que é importante você saber as áreas, para quando chegar aqui você calcular os volumes, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Área da base é um círculo. Qual a área do círculo que eu falei nesse instante? πr ao quadrado. Então, ó, meu volume vai ser, ó, πr ao quadrado. E você multiplica pelo H. E isso aqui vai ser a fórmula do volume desse cilindro. Então, ó, cubo, cilindro, 2 principais sólidos que falam exatamente sobre volume. Natan, qual é o terceiro sólido que tu coloca aqui para a gente verificar em relação a essa parte relacionada a volume? Eu coloco para vocês também, pessoal, a parte de cones, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, cones. Vou desenhar aqui um cone, que é quase, digamos assim, parente aí do cilindro. Por que, Natan, que é parente que tu tá colocando? Porque a base também é um círculo, ó. A base aqui é um círculo, tem medida de raio, né, também, ó, e tem uma altura, né, ó, a altura do meu cone aí para vocês visualizarem. Natan, como é que eu faço? Porque nesses dois aqui, eles dois tinham bases, 2 bases, né, aqui, ó, uma no chão e uma lá no teto, né, digamos assim. Uma no chão e uma lá no teto. Esse cara aqui, ele só tem uma base. Aqui em cima ele não tem um teto, ele tem uma ponta. Assim como a pirâmide, né? Vou até colocar aqui também, ó. Pirâmide. Se você tem uma pirâmide quadrada, né, ó, de base quadrangular, né, ó. Colocar aqui, ó. A pirâmide também, ó,
Não tem essa parte de cima, tem uma ponta. Pessoal, todos os meus sólidos que possuem ponta, no caso, cone e pirâmide, o volume deles, pessoal, também é a área da base vezes a altura. Natan, mesma fórmula para todos, só tem um detalhe. Pelo fato deles terem ponta, nós vamos sempre dividir por 3. Então, na hora que tu for calcular o volume do cone, faz a área da base, que é um círculo, multiplica pela altura e no final divide por 3. Quando for uma pirâmide, calcula a área desse quadrado, né? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, normalmente é um quadrado. Calcula a área desse quadrado, multiplica pela altura e no final também divide por 3. Natan, mas desses sólidos, tu tinha mostrado pra gente a respeito, né, das mudanças, né, que a gente faz entre metro, decímetro e centímetro. E como é que a gente faz aí no caso, se nós tivermos essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, mas já que é volume, normalmente a pergunta é litros, né? Quantos litros esse sólido possui, né? Ele tem capacidade de quantos litros? Natan, como é que eu faço para pegar essas medidas que estão normalmente em metro, estão normalmente em centímetro? Como é que eu faço para transformar para litro? Escuta bem o que eu vou colocar para vocês agora, tudo bem? Vamos lá. Ó. Se você tiver todas as medidas de qualquer sólido, se você tiver ele em metro, então teu volume ele vai estar em metros cúbicos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui esse cone, e esse cone, ele tá todo em metros, o raio, a altura, tá tudo em metros. Calculei o volume. Quando você termina o volume, esse volume vai estar em metros cúbicos, beleza? Se está em metros cúbicos e na tua questão pedir a resposta em litros, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1000, tá bom? Multiplica por 1000 e aí sim, aquela resposta final, ela vai estar em litros. Metro cúbico, multiplica por 1000, vai estar em litros. Natan, mas se eu tiver uma questão que está em centímetros, se está em centímetros, o teu volume fica em centímetros cúbicos. Então aqui, ó, centímetros cúbicos. Mas, Natan, se está em centímetros cúbicos, ele tem que transformar para litro. Como é que eu faço isso? Você vai dividir por 1000, tá bom? Você vai dividir por 1000. Quando você divide por 1000 o valor que está em centímetros cúbicos, aí ele fica em litros, tá bom? Fica anotado aí para vocês essa dica. Natan, mas ele queria saber em mililitros, ml. Como é que eu faço isso? Pessoal, se está em centímetro cúbico, nós já estamos com a medida em ml, tudo bem? Então, 300 ml é porque eu tenho 300 centímetros cúbicos. Por exemplo, aquela latinha, né? Natan, eu tenho lá uma latinha ali de coca, né, de tantos ml, é porque nós temos ali, ó, em centímetros cúbicos. Então, eu tenho lá uma garrafa de 600 ml, então, ó, está em 600 centímetros cúbicos. É assim que você faz a transformação. E só para terminar, não esqueça que se tiver em decímetro cúbico, ele já está em litros, tudo bem? Se tiver em decímetro cúbico, nós já temos essa medida em litros, tá bom? Mas normalmente ele nunca vai colocar uma medida em decímetros, né? Normalmente ele coloca em metro e centímetro para você fazer essa transformação para litros, tudo bem? Então, segundo ponto, volumes, importantíssimo na tua prova nessa parte de geometria. Para encerrar aqui, pessoal, vamos para o terceiro tópico, que seria trigonometria. Trigonometria para o Enem, tá bom? O que é necessário eu chegar na prova já sabendo, porque com certeza eu vou ter uma questão sobre essa, desse estilo aí, na minha provinha. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês a parte de trigonometria. Quando fala esse nome, alguns alunos já ficam assim, eita, esse negócio aí é meio tenso, né? Mas vamos lá. O que nós temos? Pessoal, na trigonometria do Enem, normalmente é cobrado o triângulo retângulo, que é quem? É o triângulo mais conhecido de todos, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, beleza? Triângulozinho de 90 graus, tá ali ele. Aí você fala assim, Natan, triângulo retângulo, ok. Eu sei que aqui eu tenho
esses três lados, x, y, z, e eu sei que esse x aí é chamado de hipotenusa. Esse xzinho aqui é a minha hipotenusa. Vou botar só assim, ó, hipotenusa. Os outros dois carinhas são chamados de catetos, né? Catetos. E aqui também, ó, o outro cateto. Beleza? Então, o que que nós temos aqui para começar? Pitágoras. Pitágoras é o quê? Você fazer x ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual aos outros dois catetos, né? Elevados a 2, né? E depois você vai somar. Isso aqui seria a parte de teorema de Pitágoras. Mas, Natan, de trigonometria, o que que tu pode acrescentar aqui pra gente? A observaçãozinha que eu tenho para falar para vocês, uma dica bem bacana, pessoal, é o triângulo 30, 60, 90. Natan, cadê ele? Tá aqui, ó. 30, 60 e 90. Quando eu tiver esse triângulo 30, 60, 90, você pode ter certeza que não vai precisar lembrar daquela musiquinha que tu cantava de 1, 2, 3, 3, 2, 1, dos ângulos, né, mais conhecidos, né, que é justamente para seno, cosseno e tangente. Natan, por quê? Anota aí, ó. Quem está oposto a 30 graus, que seria esse lado aqui embaixo, né, ó, oposto a 30 graus, você vai chamar de L. A hipotenusa, como sempre vai ser o maior lado, você sempre vai colocar aqui, ó, 2L. E aqui oposto aos 60 graus, eu vou chamar de L raiz de 3. Natan, para que serve isso? Nota bem, com essa regrinha, tu consegue resolver qualquer questão de triângulo 30, 60, 90. Vamos lá comigo, ó. Natan, bota um exemplo aí pra gente visualizar aqui, ó. Se você tivesse o seguinte, ó, pega uma questão contextualizada que coloca a seguinte situação. Tem um prédio H, tá bom? E tem aqui uma pessoa olhando para esse prédio, sobre um ângulo de 30 graus aqui, ó. A pessoa está visualizando esse prédio de 30 graus. Só que essa pessoa que está bem aqui assim, ela está distante do meu prédio 10 raiz de 3 metros. Vamos dizer que a distância entre a pessoa e o prédio é 10 raiz de 3. A pergunta que eu quero fazer é, qual é a altura do prédio? Aí você olha assim e diz, Natan, falou pra gente que quando pegar o triângulo 30, 60, 90, tá aqui o 30, tá aqui o 90, então aqui automaticamente vai ser o 60. Quem é que eu tenho? Eu tenho esse lado aqui, ó, e ele tá oposto aos 60 graus. Quem fica oposto aos 60 graus, ó, oposto aos 60 graus, é sempre L raiz de 3. Olha aqui, ó, L raiz de 3. O meu L é 10. Se o meu L é 10, onde é que fica o L? Ó? Fica oposto ao 30 graus. Portanto, quem é que está oposto ao 30 graus aqui? Ó? É o H. Então, esse carinha aqui, o H, é como se fosse o L. Então, ó, esse prédio tem 10 metros, né, de altura, né? Sem você nem precisar utilizar seno, cosseno, tangente. Natan, se eu quiser saber quem é a hipotenusa é o dobro, né, ó? Quem é o dobro de 10? 20. Então tá aqui para você, ó, a importância de você saber esse triângulozinho aqui, 30, 60, 90. Galerinha, aqui eu tenho dois exemplos de questões desse segundo momento que nós tivemos aqui de geometria. Olha para esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma caixa que ela é em formato cúbico e em cima dela tem outra caixa em formato cúbico também, só que menor. E o que é que nós temos? Que essa daqui de baixo é o dobro, né? O tamanho, né, da aresta é o dobro da de cima. E a pergunta era o seguinte, eu estava com um líquido já preenchido na metade dessa caixa aqui de baixo. E essa caixa aqui de baixo foi preenchida em 8 minutos, tudo bem? Ó, em 8 minutos. A pergunta é o seguinte, quanto tempo será necessário para completar essas duas caixas, né? A outra metade e a pequenininha. Natan, se metade levou 8 minutos, então essa outra metade aqui também vai ser 8 minutos. Ok, já sei aqui já a primeira parte. Agora, quanto tempo vai levar para essa pequenininha aqui? Nota comigo o seguinte, ó, vou entrar agora com a famosa regra de 3, ó. O total de minutos da caixa maior foi quanto, ó? 16, beleza? Então eu faço o quê, ó? 16 minutos corresponde ao volume da grandona. Natan, a grandona tem 2A.
Nós vimos que quando a gente se refere a volume, sempre a aresta ao cubo. Então, quanto é 2 ao cubo? Seria 8A ao cubo, né? Ó, sempre quando a gente vai falar sobre volume, né? Só para colocar aqui, ó, volume sempre vai ser o valor elevado ao cubo. Então, por isso que ficou 2 ao cubo e A ao cubo. Aqui o volume total. Então, lá em cima, quanto é o volume da pequenininha lá? Ó? O volume da pequenininha vai ser A ao cubo, né? Ó, tá aqui, ó, A ao cubo. Quem é ou quantos minutos para encher ela ali, ó, lá de cima? Ó, A ao cubo, A ao cubo. Eu posso cancelar, né? Ó, tchau, tchau. Tem o 16 e tem o 8. Pode cancelar também, ó. 16 dividido para 8 dá 2. Portanto, o que eu tenho? X. E a única coisa que sobrou foi aquele 2, né? Ó. Então, eu posso dizer que aquele tempo necessário para encher a caixazinha lá de cima é 2 minutos. Totalizando aqui, né? Ó, vou colocar aqui, ó, 2 minutos. Portanto, para preencher essa caixa completa, nós temos aqui ao todo, ó, 10 minutos. Então, esse seria o tempo necessário para encher aquela última parte, né, que tem ali naquele reservatório. Segundo exemplo, olha aqui essa questão. Ele diz o seguinte, eu tenho aqui na pista do aeroporto um avião que faz a decolagem. Essa decolagem com a inclinação de 30 graus no começo, ó. E ele sobe e percorre 500 metros, né, ó, inclinado. A minha pergunta é, quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, qual vai ser a altura que esse avião está para o solo, né? Seria aqui 30, 60, 90. Quem é que fica na hipotenusa? Na hipotenusa sempre vai ser o dobro, né? Lembra lá do 2L. Então, se 500 é o dobro de alguém, então esse alguém tem que ser metade. Metade de 500 vai ser 250, porque sempre o L fica oposto ao 30 graus. Portanto, nós temos, né, que esse avião ele está, ó, a 250 metros de altura do chão. Então vamos aqui fazer mais outro exemplo, né? 2 exemplos aqui da parte de triângulos e essa parte aqui de volumes. Vamos fazer aqui um exemplo aqui envolvendo área. Por exemplo, ó, eu tenho um terreno que tem a forma de um trapézio, tudo bem? Tá aqui o meu trapézio. E eu vou colocar da seguinte forma, tá aqui esse meu trapézio, e ele tem a base maior, né? Ou ele pode colocar numa questão, por exemplo, que a parte de frente desse terreno, que é maior, tem 40 metros, né? Ó, vamos supor aqui, ó, 40 metros. E lá no fundo, vamos supor aqui, ó, que eu tenho 20 metros, beleza? 20 metros. E aí a pergunta é o seguinte, calcule a área desse terreno, tudo bem? Que da seguinte forma, eu tenho uma situação que fala que a minha altura, tudo bem? Ó, aqui a minha altura, ele vai supostamente dizer que vale 30, né? Vamos colocar aqui, ó, 30 metros. Calcule a área desse terreno colocado dessa forma. Então, como é que vai ficar? Ó, vai ficar assim, ó. A minha fórmula da área é base maior, né? Ó, 40, mais base menor, lá em cima o 20, né? Ó, vezes a minha altura, que é 30, e dividido tudo aqui, ó, por 2, né? Então, nós temos aqui, no caso, justamente a área desse terreno, né? Que está no formato de um trapézio. Então, resolvendo aqui, ó, 40 mais 20 vai dar 60. 60, vou colocar aqui, né? Ó, 60 vezes 30 dividido para 2. Aqui você pode fazer o seguinte, ó, 60 dividido para 2 dá justamente 30. Então vai ficar 30 vezes 30, né? Que me dá, no caso, 900, né? Ó, 900. Aí aqui, lembrando, ó, já que é área, eu tenho que ficar aqui no final, ó, com metros quadrados, tudo bem? Lembrando que toda mudança que eu faço em metros quadrados, quilômetro quadrado, né? Todo o movimento que eu faço entre essas medidas aqui sempre é multiplicando e dividindo por 100, né? Multiplica por 100, divide por 100, justamente quando se refere à minha medida aqui da área desse trapézio. Beleza? E algumas coisas aqui a acrescentar, né? Ó, que se você tem essa medida aqui que vale 30, eu tenho um ângulo aqui, no caso, ó, de 90 graus, né? Lembrando que eu falei que aqui se eu tenho um triângulo retângulo de 90 graus, ali o ângulozinho, né? Então aqui eu posso utilizar Pitágoras, né? Se você tivesse alguma questão que colocasse aqui, ó, essa medida aqui valendo 50 e eu perguntasse quem é o valor, né? Qual é a medida dessa partezinha aqui de baixo, né? Só um exemplo aqui para acrescentar para vocês. Qual é a medidazinha aqui embaixo? 50 hipotenusa. 30 seria a altura. Natan, quem é que vai ser esse pedacinho aqui? Seria 40. Natan, por que seria aqui 40? Só um exemplo, tá bom? Só um exemplo aqui em relação ao triângulo retângulo. Porque é justamente o meu triângulo 3, 4, 5.
beleza? Então toda vez que você tiver essa parte envolvendo triângulo, retângulo, 3, 4, 5, 30, 40, 50, eu poderia ter também, ó, 100, 80 e 60, também eu posso acrescentar dessa forma. Então fica para vocês aqui esses exemplos direcionados aqui à minha parte de geometria, beleza?